boa tarde ou boa noite, seja qual for o horário que você esteja assistindo a esse vídeo, seja muito bem-vinda, mulher, mulher linda. Se você já é minha aluna, sente-se à vontade, o que eu vou falar é sobre o curso e você pode até comentar aqui embaixo e dizer realmente o que você tem achado e o que você encontra dentro de conteúdo dentro desse curso. Mas se você não é minha aluna, eu gostaria de fazer desse vídeo de hoje, esse conteúdo de hoje, voltado para as pessoas que têm algumas dúvidas sobre, afinal, o que é o método Eu Bem-Sucedida. De onde que surge o método Eu Bem-Sucedida? Para que serve o método Eu Bem-Sucedida? E o que eu vou ter com o método Eu Bem-Sucedida? Bem, antes de mais, vamos respirar. São muitas perguntas, né? Eu vou tentar esclarecer elas aqui pouco a pouco para que você saiba então do que se trata. O método Eu Bem-Sucedida é agora um curso online. Ele começou a partir de um e-book que se chamava o e-book Eu Bem-Sucedida, onde eu escrevi os conteúdos que eu fui adquirindo ao longo de muitos anos trabalhando com mulheres. Eu trabalho com mulheres há 20 anos, eu acho que já tenho conteúdo até aqui dentro do próprio canal que fala sobre isso. Eu trabalho com rodas de mulheres, eu trabalho com mulheres sêniores há muito tempo e trabalho também dentro do teatro com companhias que se envolvam com mulheres. Essa é a minha área de paixão e não só, né? Eu também desenvolvo trabalhos com o humano no geral. Então, eu comecei a perceber que as limitações que eu tinha no início, logo no início, eu estou falando disso há 10, 15 anos atrás, as limitações que eu estava encontrando dentro do meu relacionamento e dentro da minha vida eram as mesmas que as mulheres também encontravam. E que eu estava buscando várias respostas e nunca conseguia achar nada de claro, nada que fizesse com que realmente a mudança fosse eficaz. Eu li os maiores e grandes autores sobre autoajuda, livros de autoajuda. Eu li Daniel Carnegie, como fazer amigos e influenciar pessoas. Eu li Daniel Goleman falando da inteligência emocional. Eu li Antônio Damasio, eu li um monte de livros. Mas o que eu mais percebia é que eles falavam de várias mudanças, mas nada ativava aqui dentro o meu eu feminino e me impulsionava para uma mudança que realmente efetivasse alguma mudança na minha vida. E aí eu comecei a perceber que eu precisava entender um pouquinho mais e fui destrinchando alguns materiais que eu fui pegando, alguns cursos que eu também tirei e mentorias que eu fui fazendo e fui tirando e colocando para o universo feminino e usando isso para perceber aonde que eu estava conseguindo alcançar resultado. Primeiro eu treinei comigo, primeiro eu modifiquei a minha vida, a minha forma de ver, a minha forma de olhar e depois eu comecei então a implementar dentro das minhas rodas com as minhas alunas, com a permissão delas, né, falando para elas, vamos experimentar fazer isso, se você está com isso. Eu tinha vontade de ficar ouvindo o problema das mulheres. Para quem me conheceu sabe muito bem disso. Depois trabalhei muito tempo, cerca de 9 a 10 anos, dentro do turismo como guia turística. E lá eu tinha um contato normalmente com mulheres, mulheres, a gente fala na Espanha, mulheres maiores, né? Mas aqui em Portugal a gente fala mulheres de uma idade mais madura, né? Uma mulher na casa dos 35 até os seus 70, 80 anos. Eram mulheres que todos os fins de semana eu passava o fim de semana com elas em hotel, em passeios e conseguia então entender que as dores eram muito parecidas. E foi assim que eu fui começando a aprimorar, até que um dia eu percebi que eu não podia mais guardar para mim todo aquele conteúdo. Eu não podia mais só ter impactado a minha vida, ter encontrado a minha missão. Eu entendi que eu precisava ir um pouco mais além. Então eu decidi escrever, porque eu sou escritora mais de livros infantis e eu precisava escrever um conteúdo para adultos. Eu precisava escrever algo que realmente impactasse a vida de uma mulher, que realmente ela pudesse ter ali 2 ou 3 pontos em que ela pudesse mudar. Porque às vezes basta virar a chave em uma casa, em um lugar, para se abrir um mundo à sua volta. Porque tinha acontecido isso comigo. Eu sabia que apenas o que a gente chama de mindset seria capaz. E eu comecei a estruturar esse curso. Mas eu não lancei logo esse curso assim que eu estruturei ele de forma escrita. Eu primeiro fui tirar um curso de coaching. Tirei o curso de coaching e falei, vou começar a usar isso aqui em Portugal, mas daí eu percebi que eu precisava tirar um curso que fosse regulamentado pelo governo. Então eu tirei o curso de formador de formadores e lá consegui então ter o certificado de conclusão, consegui ter tudo que o coaching também me dava, mas não me dava validação para atuar.
Então, eu fiquei uma Master Coach e fui desenvolvendo ainda assim, continuei procurando trabalhos que pudessem somar na minha carga para que eu pudesse oferecer a posterior. E comecei com palestras motivacionais, onde eu impulsionava as mulheres a entenderem que não adianta você só estar num grau de insatisfação, não adianta você apenas se contentar com a situação em que você está, não adianta só você ter projetado que você gostaria de ser alguém se você não luta por isso. E aí a chave mudou. Aí eu falei, bem, eu estou pronta para passar esse meu conhecimento. Comecei a trabalhar com pequenas mentorias de grupos locais, depois aumentei, comecei a pegar mais mulheres e agora, por fim, há 2 anos eu estou trabalhando com o meio digital para propagar mais, para chegar a mais mulheres. Então comecei com o e-book, fiz o e-book, ele funcionou muito bem, impactei centenas de mulheres com técnicas e exercícios exclusivos, com preço mais acessível. Se você quiser também ter acesso a esse e-book, basta falar, tá bom? Então, o que o e-book traz? O e-book fala sobre esse mundo da timidez, de como impressionar pessoas. Atenção, eu comecei dizendo para vocês que eu sou atriz há 25 anos. Agora imagina uma atriz que tem vergonha, uma atriz tímida. Como que ela consegue se superar? Pois é, mas eu consegui, ao ponto de estar aqui hoje à vontade falando com vocês. E isso foi treinado, uma habilidade adquirida, não me veio como um talento superior. Então, o que eu fiz, o caminho que eu fiz, o caminho das cabras, eu vou trazer para vocês de forma compacta para que vocês consigam colocar em prática. E esse e-book, que também tem a versão de curso online, que é Vencendo a Timidez, conseguindo entender quem é você, a arte de impressionar pessoas, conseguir perceber que quando você põe uma impressão vencedora, você atrai o seu triunfo. Tudo isso começou a ser empacotado e eu comecei a perceber que eu podia entregar. Então eu fiz testes antes de entregar e quando eu percebi que estava sendo eficaz, eu comecei a entregar então o nosso e-book Eu Bem-Sucedida. Mas algumas alunas falaram para mim, Gi, eu não tenho facilidade de leitura, tenho dificuldade de concentração, eu tenho dificuldade de ler letras pequenas, eu tenho muitas alunas que acabam que não conseguem, né? E que lê as letras muito miudinhas, mesmo que estiquem, tem dificuldade. Então eu percebi que eu precisava fazer diferente. E que a partir daquele momento eu precisava então criar algo que fosse palpável para elas. E eu comecei a gravar. Então, aula a aula, falando de módulo a módulo que está lá dentro. E esses módulos que vocês vão conseguir encontrar dentro do e-book Eu Bem-Sucedida, que estão lá de forma escrita, agora eles estão de forma presencial, ou seja, através de um curso online com mais de 40 horas aulas gravadas, que você pode desfrutar durante 1 ano de forma à vontade, quando você quiser tratar um novo trauma ou tratar uma nova área da sua vida, você pode ir lá, dar o play e assistir a aula novamente. Não entendeu aquela aula? Assista quantas vezes for preciso. Mas esse curso online, como eu disse para vocês, ele então se apresenta numa forma do que eu chamo de PPF, harmonização do PPF. E é através dessa técnica de harmonização do PPF que eu entendi. Muitos técnicos e teóricos que eu fui buscando falavam que eu tinha que esquecer meu passado, mas eu não conseguia esquecer o meu passado. Ele me atormentava dia a dia. O vazio que eu sentia era por conta do meu passado. Como que eu vou conseguir seguir esquecendo o meu passado? Então, o método PPF é para harmonizar o passado, você entender o que aconteceu com você, você perceber o motivo que levou com que aquilo acontecesse, você entender do macro ao micro, e as aulas são pormenorizadas para que você chegue lá, e depois de você entender então o seu passado, você vem para o seu presente e percebe qual é a situação atual, para aí sim você começar a escalar a escada do seu futuro, para você começar a projetar a sua mulher vencedora, para você entender aonde você quer chegar e o porquê que você não chegou. Então é através de uma harmonização do PPF, do passado, presente e futuro, que você consegue então estar dentro do método Bem-Sucedida na sua totalidade. E todos os módulos foram feitos pensando nessa harmonização. O módulo 1, autoconhecimento, fala exatamente sobre isso. Ele vai falar para você do que você precisa fazer,
do que é necessário fazer na parte do autoconhecimento. Quem você era? Quem você é? Quem você quer ser? Mas ele vai trabalhar isso de uma forma muito forte e muito fácil de você conseguir entender, porque tudo o que eu mais quis foi conseguir chegar a mulheres que tenham ou não escolaridade, que tenham ou não um processo, que possam ou não ter uma boa leitura. Então, todo o conteúdo está ou ilustrado ou falado de forma que todas percebam e que não seja cansativo para quem tem um grau de escolaridade avançado, mas que também não seja dificultoso para quem não tem um grau de escolaridade avançado. Então, qual o objetivo? Autoconhecimento, fase 1, PPF, sempre com o PPF na mão. Ou seja, quem era, quem está sendo e quem vai ser. E depois do autoconhecimento, nós passamos então para um lugar que a gente adora estar, que é a aceitação. Quem que nunca teve problemas com aceitação? Quem que nunca sofreu uma dor porque simplesmente foi ridicularizada, ou porque foi humilhada, ou porque foi calada ou silenciada, ou porque simplesmente não se acha suficientemente boa numa sociedade tão opressora quanto a nossa? Quem que nunca passou por isso? Quem nunca teve que tirar a roupa que estava para colocar outra porque não tinha certeza se ia condizer ou não com o lugar onde você estava indo? Quem nunca teve que se apresentar para uma família e pela primeira vez se sentiu com um nó na garganta porque não sabia se ia ser capaz de corresponder às expectativas dos outros? Quem nunca se sentiu abaixo do que realmente é? Então, na aceitação, nós vamos mexer em todos esses temas, mas vamos mexer com carinho. Primeiro eu mexo e depois eu digo para você o que você pode fazer para melhorar essa gestão, para entender o que você realmente pode fazer de melhor para você. A gente passa na aceitação pela terapia do perdão, por exemplo. Vamos falar então de quem que a gente pode perdoar para a gente seguir mais leve. E é um trabalho voltado realmente para a mulher. E isso é que tanto me orgulha dentro desse caminhar. Depois da aceitação, então nós precisamos dar um passo à frente. Nós precisamos adquirir a nossa autoconfiança. Afinal, nós já conhecemos quem nós somos, nós já aceitamos e entendemos o que nós podemos mudar e o que nós não podemos mudar. E agora está na hora da gente ganhar a confiança necessária para a gente seguir. E a gente vai buscar a confiança do passado, que a gente já teve, afinal nós estamos aqui. Nós harmonizamos com o presente e projetamos no futuro. E assim nós vamos entendendo no passo a passo. Passou então passei pelo autoconhecimento, e o que vai acontecer comigo? E agora você vai entrar num lugar que todas as mulheres deveriam ter, mas infelizmente nem todas alcançam isso, que é o equilíbrio emocional. Como que você consegue ter um equilíbrio emocional ao ponto de você não precisar ficar tomando um monte de ansiolíticos, ao ponto de você não precisar ficar preocupada com um monte de coisas que realmente não são necessárias? Como você consegue ter um equilíbrio emocional ao ponto de entender que sim, você tem direito de ficar irritada de vez em quando e que sim, você tem o direito de ficar calma? Não é estar num estado zen, é entender e não causar mais danos em você mesmo. É conseguir não se agredir o tempo todo, é conseguir se proteger e se amar. E do equilíbrio emocional nós seguimos então para o merecimento. Ai, palavra difícil que mulher nenhuma nasceu sabendo ter. Eu posso dizer para vocês, eu já atendi milhares de mulheres. Já estive com... Eu não sei nem contar a quantidade que eu estive. Como eu disse para vocês, de uma conta rápida, em 8 anos, todos os fins de semana trabalhando com grupos de 50 pessoas, entre 30 e 35 mulheres. Imagina para vocês a quantidade de mulheres que não já passou por mim, né? E depois as palestras e os encontros presenciais. Então, foram muitas mulheres. E eu posso garantir que 90% das mulheres não se sentem merecedoras demais. Se contentam com o que têm. Se contentam com o que a vida deu. E dificilmente se sentem merecedoras de pouco também, de poucas coisas. E não é de pouco que eu quero dizer, é de poucas coisas. Por exemplo, qual a mulher que se sente merecedora realmente de um verdadeiro amor? Qual a mulher que se sente realmente merecedora de um tratamento melhor pelos filhos? Que os filhos tratem com mais merecimento. Qual a mulher que se sente merecedora nesse momento de ter um relacionamento tranquilo e leve
com as suas próprias amigas, onde não há cobrança, onde elas respeitam e te admiram, onde você não julga e elas também não te julgam. Qual é a mulher que realmente se sente merecedora de comprar as coisas quando quer? E não só para estar bem para a sociedade do lado de fora, mas de estar dentro. Qual é a mulher que está nesse momento colocando coisas dentro de si? Essas são as perguntas que ficam. E o merecimento ele vem para falar que nós devemos nos priorizar. Se você continuar doando de si, você vai doar tanto e tanto e tanto que um dia o seu copo vai estar vazio. Você vai estar seca por dentro. E aí, no momento em que você estiver vazia, mulher, quase ninguém vai estar disposto para encher teu copo. Porque você já vai estar vazia demais. Essa é a dura realidade do que eu tenho para te dizer, porque eu já estive nesse lugar. E sei que dificilmente aparece alguém para pegar na nossa mão. Mas eu não quero continuar falando disso. Eu quero falar para você que, então, esse é um processo. E agora você fala, o método bem-sucedido, então, é isso. Exato. Quando você consegue essas 5 harmonias, você consegue, então, de fato, ter sucesso na área que você deseja ter. O seu sucesso pessoal, ele está acima de qualquer coisa. As empresas hoje em dia já não contratam porque você é inteligente, contratam porque você tem um coeficiente emocional validado. Os lugares em que você se apresenta, você fica num lugar porque você é simpática, porque você é agradável. E não porque você tem baixa estima ou porque você se sente vítima ou triste de alguma coisa. Então isso impacta na sua vida de qualquer forma e maneira. E dentro desse curso eu ofereço também como bônus make-up, ou seja, maquiagem bem-sucedida, que são aulas de maquiagem passo a passo, aprendendo maquiagem para o dia e para a noite, dada pela Jéssica Rodrigues, que é uma maquiadora, nossa, maravilhosa do Rio de Janeiro. E ela entrou junto para ajudar vocês a ficarem bem. Se vocês gostam de maquiagem, vai ser muito bom. E não é aquela maquiagem cheia de cores, é uma maquiagem para mulheres acima dos 35 anos, que querem só se sentir bem, se sentirem lindas e pronto, tá? Também tem as meditações guiadas, gravadas com hertz, para fazer com que você se sinta bem, que trabalhe a sua cura, a sua ansiedade, o seu bem-estar, com palavras certas, ditas no momento certo, para que você tenha noites de sono tranquila, ou para quando bater aquela ansiedade, aquele grau mesmo de angústia, você poder ouvir e descansar. Eu falo do Ho'oponopono também, mas eu nem vou falar disso como bônus, que é uma coisa que pode mudar a sua vida, a forma de olhar. E por último, e não menos especial, eu preparei um compilado que se chama Mulheres Bem Resolvidas. Gente, isso já foi um curso e foi o meu primeiro curso, mas todas as mulheres querem ter acesso a isso de novo. Mulheres Bem Resolvidas são as técnicas coaches usadas para mulher, para elas conseguirem aprender a ter um rapport, ou seja, aprenderem a estar com pessoas e gerar empatia, para elas aprenderem a tomar decisões acertadas, para elas aprenderem a empreender, né, a como melhorar no ramo dos negócios, para elas aprenderem também como que elas conseguem se limpar dessas crenças limitantes reais da vida, do dia a dia delas. Então, Mulheres Bem Resolvidas é um luxo ter esse bônus para vocês, porque só esse bônus já custaria o valor que o curso, o método Eu Bem-Sucedida, esse curso online está sendo vendido. Então, era isso que eu queria falar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. E se tiverem alguma dúvida, escreve aqui embaixo. E muito obrigada pela paciência de vocês. Quem não se inscreveu no canal, se inscreve. Quem está sem dinheiro nesse momento, aproveita, vai assistindo os vídeos gratuitos. É claro que não vão fazer a mesma coisa que um método que está estruturado e feito de forma assertiva para que você chegue como uma mulher bem-sucedida, mas já vai te ajudar bastante. Beijos de luz e nos encontramos no próximo vídeo.